Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa barra tapete, como quiserem, mais um caminho de mesa temático. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, caiu aqui de paraquedas, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante fio 6 e usei a agulha de número 4. Ele ficou pesando 377 gramas. Na largura ficou com 46 centímetros e no comprimento de ponta a ponta ficou com 95 centímetros. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem o quanto eu gostei. É mais um gráfico temático, é uma panela. Na última carreira, eu fiz aqui nas laterais uma carreira de pontos baixos. E aqui em cima dos pontos altos, uma carreira de 4 pontos altos tombados, fechado com ponto baixíssimo. Mas como eu sempre digo, aqui é apenas uma sugestão, é só uma ideia. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes e façam a última carreira como desejarem. Porém, o nosso gráfico é esse. Explico tudo direitinho no vídeo. E tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 4. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 72 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, vamos fazer num total de 72 correntes. Feitas as 72 correntes, vamos marcar a última corrente que fizemos e vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, vamos voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, tirar as últimas 2 argolas. Então, este é o nosso ponto alto. Agora, nós vamos fazer, para cada corrente da carreira anterior, um ponto alto. Eu vou completar esta carreira e já trago para continuarmos a nossa aula de hoje. Encerrei aqui a minha carreira base, a carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui num total de 72 pontos altos, porque fizemos 72 correntes, e a corrente que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos no total de 73 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou fazer aqui 2 correntes. Vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, nós vamos fazer aqui uma carreira de ponto rede, de quadrados. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Fiz aqui um quadrado. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar
o terceiro ponto alto. Vamos fazer assim até quase o final. Por que até quase o final dessa carreira? Porque lá no final, nós vamos copiar os 4 últimos pontos altos. Então, eu vou completar essa carreira e já mostro para vocês. Então, já completei aqui a minha primeira carreira de ponto rede, de quadrados. Eu fiquei aqui para essa largura num total de 22 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 quadrados. Esta carreira de ponto rede, nós teremos aqui num total de 5 carreiras. Então, eu já fiz uma, vou fazer mais 4 carreiras, para ficar num total de 5 carreiras. Apenas copiando o mesmo que eu fiz nesta carreira, onde são pontos altos, copiar os pontos altos, e nas correntes, copiar as correntes. Então, eu vou completar aqui as 4 carreiras e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Como prometido, já completei aqui as 5 carreiras de ponto rede. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de ponto rede. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei aqui essa carreira porque apenas copiei os 4 pontos altos e aqui eu copiei 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. Então, aqui eu vou fechar 11 quadrados. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. 1 e 2. Copiar o ponto alto da carreira anterior, fechei um quadrado. Vou fechar o segundo quadrado, são 2 correntes, vou colocar 2 pontos altos. 1, 2. E copiar o próximo ponto alto, fechei o segundo quadrado. Vou fechar 11 quadrados. Após ter fechado os 11 quadrados, vou copiar os quadrados restantes e os pontos altos lá da outra ponta. Então, eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, já encerrei aqui essa carreira. Fechei 11 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrados. Copiei os quadrados restantes e copiei os pontos altos. Não tem problema que de um lado vão ficar 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. E do outro lado, 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É assim mesmo. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei a carreira porque apenas copiei. Copiei os pontos altos e copiei os quadrados. Aí, nessa carreira, nós vamos fechar um quadrado antes dos pontos altos. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. E copiar aqui o primeiro ponto alto do grupo de pontos altos. Feito isso, então, eu fechei um quadrado antes dos pontos altos. Eu vou copiar os pontos altos da carreira anterior, vou fechar o quadrado também após os pontos altos. Vou copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Então, eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Finalizei esta carreira. Então, eu copiei os pontos altos, copiei os primeiros quadrados. Nesta carreira, eu fechei um quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior e fechei um quadrado após os pontos altos. Copiei os quadrados restantes e os pontos altos. Agora, esta carreira nós vamos repetir por mais 2 vezes. Nós teremos aqui 3 carreiras iguais. Então, já fizemos uma, vamos repetir, somente repetir, o mesmo que fizemos nesta carreira, vamos fazer por mais 2 vezes. Como é só repetição, eu vou fazer as 2 carreiras e já trago para mostrar para vocês. Como prometido, já fiz aqui as 3 carreiras. Então, no vídeo nós fizemos até esta carreira. Eu somente copiei mais 2 carreiras. Ficamos no total de 3 carreiras. Agora, a próxima carreira, eu vou fazer a carreira e trago para mostrar para vocês. Eu acho que vai ficar melhor para vocês entenderem. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Eu vou fazer a próxima carreira e já trago para mostrar. Então, como prometido, já fiz aqui esta carreira e trouxe para mostrar e explicar para vocês. Aqui no início, eu somente copiei os pontos altos e os quadrados. Em uma ponta e na outra, somente copiei. Aqui no meio,
eu copiei aqui no início dos pontos altos, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Abri um quadrado de 2 correntes, então, fiz 2 correntes, pulei 2 pontos altos. Aqui, eu copiei 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz mais um quadrado, copiei mais 10 pontos altos, mais um quadrado, e aqui nessa ponta, copiei os 7 últimos pontos altos. Então, nós vamos ficar com 7 pontos altos em uma ponta e na outra, e aqui no meio com 10 pontos altos. Ficamos com 3 quadrados. Agora, eu vou fazer também a próxima carreira e já trago para explicar para vocês. Então, eu finalizei mais uma carreira. Como eu falei, de um lado e de outro, apenas vamos copiar. Aqui no meio, a diferença é que na carreira anterior, aqui eram 7 pontos altos. Nesta carreira, nós ficamos com 4 pontos altos. Abri um quadrado antes do quadrado, copiei o quadrado da carreira anterior e abri um quadrado após o quadrado. Aqui ficamos com 4 pontos altos, 4 pontos altos. Aqui no meio, nos quadrados, todos são da mesma forma. Eu abri um quadrado antes do quadrado da carreira anterior, copiei o quadrado da carreira anterior e abri um quadrado após o quadrado da carreira anterior. Eu acho que vocês estão conseguindo entender direitinho, não é? Agora, a próxima carreira, eu vou repetir esta carreira aqui de apenas um quadrado. Somente repetir. Então, eu vou fechar este quadrado e este com pontos altos. E vou copiar apenas o quadrado do meio. Vou fazer a carreira e já trago para mostrar para vocês. Finalizei esta carreira. Como eu falei, apenas ia copiar esta carreira com um quadrado no meio, apenas copiar. Então, de um lado e de outro, nós ficamos com 7 pontos altos e aqui no meio, 10 pontos altos. E nos quadrados, apenas o quadrado do meio. Agora, eu vou fazer mais 2 carreiras, todas de pontos altos. Vou fechar tudo com pontos altos. Da mesma forma que fizemos essas 3 carreiras, eu vou repetir mais 2 carreiras agora. Então, começou a repetição, eu vou fazer as 2 carreiras e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Já finalizei aqui as 2 carreiras de pontos altos. Como eu falei, apenas ia fazer tudo com pontos altos, ia fechar tudo com pontos altos. Da mesma forma que são essas 3 carreiras. Então, já fiz aqui as 2 carreiras. Agora, a próxima carreira, a única mudança é que nós vamos fechar um quadrado antes dos pontos altos e fechar um quadrado após os pontos altos. Vamos copiar os pontos altos da carreira anterior e copiar os quadrados. Então, eu vou fazer a carreira e já trago para mostrar para vocês. E a nossa última carreira dessa parte da panela, nós vamos repetir mais uma vez essa carreira. Como é só repetição, eu vou fazer as 2 carreiras e já trago. Então, já finalizei aqui as 2 carreiras. Como eu falei, esta carreira nós só íamos fechar um quadrado antes dos pontos altos e um quadrado após os pontos altos. Copiar os pontos altos da carreira anterior. Depois, faríamos novamente uma carreira de pontos altos. Da mesma forma que fizemos esta carreira, apenas repetimos ela aqui. Então, nós encerramos aqui a parte da panela. Agora, eu vou fazer a tampa. Então, aqui no meio, para dividir, eu vou fazer uma carreira de ponto rede e depois farei a tampa. Como é só abrir e fechar quadrados, para não ficar muito cansativo, eu vou fazer e trago e explico tudo direitinho para vocês. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. É porque senão fica muito chato, o vídeo fica muito longo e fica só repetindo, abrir e fechar quadrados. Então, eu vou adiantar a tampa e já trago para mostrar para vocês. Então, como prometido, já encerrei aqui a tampa e trouxe para mostrar para vocês. Então, aqui no meio, eu fiz apenas uma carreira de ponto rede. Aqui nos pontos altos, eu fiz 2 correntes, pulei 2 pontos altos da carreira anterior, copiei o terceiro ponto alto. Então, eu fiz aqui só uma carreira de ponto rede. Aí, vamos para o gráfico da tampa da panela. Vocês se lembram que quando eu iniciei aqui o nosso trabalho, eu falei que de um lado nós íamos ficar com 5 quadrados, de outro lado com 6 quadrados, que não teria problema, esse seria o gráfico. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 quadrados, e deste lado nós ficamos com 6 quadrados. Então, para a tampa, deste lado que nós ficamos com 5 quadrados, nós vamos pular aqui
1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Então, vamos pular 6 quadrados nesta ponta, onde nós lá no início ficamos com 5 quadrados. Nós vamos pular nesta carreira 6 quadrados. Vou fechar aqui 13 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadrados. Vai restar aqui deste lado 3 quadrados. Nós só vamos copiar. Este lado é o lado que nós ficamos com 6 quadrados aqui no início. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nós vamos ficar na tampa com 3 quadrados deste lado. Feito isto, esta carreira eu vou repetir mais uma vez. Então, vamos fazer 2 carreiras iguais. Na próxima carreira, a diferença será que nós vamos abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos e abrir um quadrado no final dos pontos altos. Aqui no meio, somente copiar os pontos altos. E nos quadrados da ponta, somente copiar. Então, deste lado, que nós ficamos com 3 quadrados, nesta carreira, nós vamos ficar com 4 quadrados. Deste lado, que na carreira anterior nós ficamos com 6 quadrados, agora nós vamos ficar com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Então, esta carreira será apenas uma. Na próxima carreira, nós vamos, ao invés de abrir aqui no início e no final um quadrado, apenas um quadrado, vamos abrir 2 quadrados. Então, vamos abrir 2 quadrados nesta ponta e 2 quadrados nesta. E copiar os pontos altos do meio. Somente copiar. E para as 2 últimas carreiras também, nós vamos abrir aqui 2 quadrados em uma ponta, 2 quadrados na outra. Copiar 4 pontos altos, abrir um quadrado no meio, copiar 4 pontos altos. Para a última carreira, eu vou copiar os quadrados e fechar apenas o quadrado do meio. Do outro lado também, copiar os quadrados, apenas copiar. Então, este é o gráfico da tampa. É bem fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Então, para o corpo da panela, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras para o corpo da panela, do gráfico da panela. E para a tampa, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, mais essa carreira do meio, que é a nossa carreira de ponto rede. Então, o que eu sugiro a vocês, tirem um print, ou caso tenha alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo que vocês vão entender tudo direitinho. Mas eu sei que vocês vão sim conseguir fazer, vocês são inteligentes, e ela não é difícil, é apenas abrir e fechar quadrados. Aqui no meio, eu fiz apenas carreiras de ponto rede. Lembrando que a quantidade de carreiras de ponto rede que vocês farão aqui no meio, fica a critério de vocês. Depende do comprimento para o que vocês vão fazer. Ou se for um tapete, ou se for um caminho de mesa. Então, aqui não tem quantidade exata de carreiras de ponto rede. Vai depender do comprimento que cada um vai querer fazer. Feito as carreiras de ponto rede, aqui deste lado eu repeti novamente o gráfico da panela. Lembrando que eu comecei ao contrário, então eu comecei aqui pela última carreira da tampa. Então, só fui copiando carreira a carreira. Aqui no meio é a carreira de ponto rede e aqui as carreiras da panela. E fiz aqui nesta ponta 5 carreiras também de ponto rede, nós iniciamos com 5 carreiras de ponto rede. E vamos encerrar com 5 carreiras de ponto rede. 1, 2, 3, 4, 5. E a nossa última carreira, que é a carreira de pontos altos. Eu iniciei com uma carreira de pontos altos e vou encerrar com uma carreira de pontos altos. A única diferença que eu fiz aqui é que eu troquei a numeração da agulha. Por todo o nosso trabalho, eu fiz com a agulha número 4. E aqui eu troquei pela agulha de número 3,5, para os pontos altos, para que eles fiquem fechadinhos, bem fechadinhos. Somente isso. Mas fica a critério de vocês. Caso o ponto alto de vocês for pequeno, for menor que o meu, não precisa. Aí, vocês resolvam, decidam o que for melhor para vocês.
Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta. Para a última carreira, aqui nas laterais, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Então, vou fazer uma corrente e em cada espaço eu vou colocar 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1 e 2. No próximo, 2 pontos baixos. 1, 2. Vou fazer assim nas duas laterais. Então, nesta lateral e na outra, vou fazer esta carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Aqui em cima dos pontos altos, a nossa última carreira será diferente. Então, quando chegar aqui, eu volto para fazermos a nossa última carreira. Fiz aqui a minha última carreira nas laterais. Agora, vamos fazer a última carreira em cima dos pontos altos. Eu vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, aqui no mesmo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Aí, eu vou contar 1, 2, 3 pontos altos. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos tombados. Novamente, vou fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3. No mesmo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, vamos ficar com 4 pontos altos, porque a corrente que fizemos é o nosso primeiro ponto alto. Vou contar aqui 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer esta última carreira em cima dos pontos altos desta forma. Lembrando que os pontos altos que eu pulei aqui, vai depender do ponto alto de vocês. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode pular mais pontos altos. Caso for menor, pode pular menos pontos altos. Aí fica a critério de vocês, mas esta é a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Vou completar esta carreira, encerrar o nosso trabalho. Quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Então, como prometido, já fiz aqui a minha última carreira por toda a volta, em cima dos pontos altos, 4 pontos altos, tombados, fechado com ponto baixíssimo. E aqui nas laterais, uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. E assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!